Então, a partir de agora, vocês vão conseguir ver, né, a minha tela, né, que a gente vai começar, né, a nossa aula. Tem, a Rosana está conectando o áudio, a Ana Paula também. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Oi. Olá, boa noite. Quem é o Galaxy A30? Gabigol, filho. Gabigol. Tudo bem, Thiago? Tranquilo, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, tudo certinho. Tá me ouvindo bem, né? Só tá eu na aula? Oi? Só está eu na aula? Não, temos mais alguns. Temos 6 ou 7 atualmente. Eu consigo ver, não, né? Consegue. Você tá me vendo? Tô te vendo. Tá. Do lado não tá aparecendo uma janelinha com os colegas, não? Não. Me manda um print pelo WhatsApp para eu te falar onde você clica. Eu tô com a Rosana, a Ana Paula, a Bia, o Walter. O Cristiano tava e ele saiu. Deixa eu tirar uma fotinho para poder colocar lá no... Ah, já achei aqui. No grupo da escola. Tem aqui, participante. Isso. Vai ter tempo para falar sobre o pagamento, professor? Vamos, a gente conversa também. Ok. Tá? Eu tô duro, tá? Não estão recebendo lá? Não, tá recebendo, mas não caiu ainda, né? Aham. Mas vocês estão trabalhando pra caramba, né? Muito. Lá na Biomangini. Rosana sabe disso. Imagino. Então, gente, vou começar. Enquanto o pessoal vai logando. Ana Paula e Rosana, estão me ouvindo? Fala aí comigo. Então, conforme eu tinha comentado anteriormente, o Maicon acessou agora. Eu vou colocar vocês no mudo, só para não dar interferência e vocês conseguirem ouvir as explicações da aula, né? A gente está fazendo assim. E aí, como é que vai funcionar? Olha a Rosana, que está do toda bonitona. Tudo bem, Rosana? Até fechou a câmera. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar vocês no mudo agora, só para poder explicar, senão dá muita interferência. Mas a qualquer momento vocês conseguem tirar o microfone de vocês do mudo, tá? Tá me ouvindo, Rosana? Tá me ouvindo? Acho que não, que ela não tá me respondendo. Tá falhando? Tá me ouvindo? Não tá escutando? Você tem que ativar o microfone. Então, eu vou mandar isso no grupo da turma, que aí fica mais fácil. Então, vocês precisam ativar o áudio aí, tá? Para que vocês consigam me ouvir. Aí o que eu tinha comentado, a Ana Paula tá me ouvindo? Uma foto. Me responde o celular, Camila.
consigo me botar fora. Pessoal, ainda tem muita gente que não está me ouvindo, tá? O pessoal que falou comigo mais cedo, o Thiago, a Bia. Estou tentando auxiliar eles aqui pelo WhatsApp para a gente poder iniciar, tá? Essa primeira aula, ela tem esses probleminhas mesmo, mas a partir da próxima vocês já estão claros. Deixa eu ver aqui a fotinha que a Ana Paula mandou. Vocês vão clicar em incluir áudio para que vocês possam me ouvir, tá? Acabei de mandar aqui no grupo uma resposta em cima da foto da Ana Paula. Tentem olhar aí pela foto dela para que vocês possam me ouvir. Ana Paula, tá me ouvindo? Rosana, tá me ouvindo? Você tá no mudo, gata. Você tem que tirar aí o mudo. Ana Paula tá me ouvindo. Aqui, mesma coisa. Tem que clicar em incluir áudio. Vou tirar o mudo dela, que ela tá falando comigo e eu... Acho que agora dá. Agora sim. Agora eu fiquei verde. Isso aí, fica verdinho quem tá falando. Mandou, Ana. Tiaguinho, vai dormir. Vou estudar. Eu quero só saber se eu vou ter desconto. Vem cá, tu entrou na minha aula só para saber se tu vai ter desconto, Thiago? Vai estudar um pouquinho também, né, senhora? Porque eu vou lembrar disso. Tá bom, Thiago, não recebi nem o boleto ainda, acho que o meu esse mês vai ser em zero. Vai ser 0,800. Quem não recebeu o boleto, eu vou falar isso também, eu tenho que fazer até um vídeo falando sobre isso. Tem que mandar uma mensagem para o setor financeiro ou pelo WhatsApp da escola mesmo, solicitando o boleto. Não vai precisar ir lá por conta do isolamento, tá? Eles vão mandar por e-mail. Então, quem não recebeu, foi algum problema em relação ao e-mail que a gente tem cadastrado. E aí tá voltando alguns e-mails. Então, provavelmente é isso. Eu vou disponibilizar aqui no grupo telefônico, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp solicitando os boletos, tá? Então, Michelle, já tem pessoa que você falou no mesmo dia, ele ficou de me mandar no mesmo dia e nada. Eu não vou insistir, não, que é pra parar, eu vou deixar rolar. Entendi. Né? Eu tentei, mandei todos os meus dados, até o número do CPF, e nada até hoje. Pessoal, vou aproveitar que eu acho que está todo mundo agora me ouvindo. Só o Ricardo, que eu não tenho a certeza se ele conseguiu ou não. Tá em aula. Não tô conseguindo, não. Vai botar uma blusa, TH. Tô em casa, mano. Tô em casa. Eu nem tô vendo. Mas que é isso? Não pode ser assim, não. Tem blusa. TH, tá na sala de aula, TH. Ô, TH, tá na sala de aula, rapaz.
Pô, mano, calma aí, vou botar a blusa aí, calma aí. É isso aí. Bota o do Mengão aí, rapaz. Só alegria, né? Ó, vou pegar do Mengão, hein? Tamo junto. Pessoal, vou começar, tá? E aí, como eu tinha falado com vocês, vou começar a aula. O que acontece? Deixa eu só ver a mensagem que o Ricardo conseguiu. O Ricardo ainda não conseguiu. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu pedir para ele, de repente ele ligando, vai aparecer. Vou colocar vocês no mudo, mas a qualquer momento vocês podem tirar o microfone de vocês do mudo, só para que a gente possa diminuir os ruídos e vocês consigam me escutar, tá bem? Sim. Coloquei. Agora a gente vai iniciar. Vocês já estão conseguindo visualizar aí no fundo, né? A minha tela, né? Então, a disciplina que a gente vai iniciar hoje, pessoal, ela é uma disciplina... Tem alguém com o microfone ainda? Não sei quem é. Acho que é o Thiago, que o Thiago está apresentando a casa toda. Oh. Não tá piscando, que estranho. Pessoal, aí eu vou colocar aqui, vocês deixem no mudo, tá? Michael, eu não estou conseguindo colocar você, eu consegui agora. E aí, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês tiram do mudo e podem falar comigo, tá bem? Vou começar a disciplina. A disciplina, pessoal, é uma disciplina teórica, né? O que a gente está fazendo? A gente inverteu a ordem da disciplina com o objetivo, né, de durante esse isolamento, né, a gente consiga não atrasar a formação de vocês. Então, está previsto que a gente faria o laboratório agora até maio, né? Seria março, abril e maio. E aí, metade de maio, final de maio, a gente iniciaria essa disciplina teórica de operações unitárias e processos químicos. É uma disciplina muito importante para o técnico em química, tá? Então, o que a gente resolveu? A gente não sabe por quanto tempo vai durar aí esse isolamento, né? Então, para não prejudicar, né, a gente inverteu a ordem. O que a gente colocou? A gente colocou operações unitárias e processos químicos agora. Assim que a gente retornar, né, a gente volta com as aulas práticas, né? Só que como a gente ia parar as aulas práticas em maio, talvez, né, a gente faça essa inversão, termine primeiro a parte teórica, para quando chegar mais para frente, né, para maio, a gente consiga fazer as nossas aulas práticas, certo? Então, essa disciplina de operações unitárias e processos químicos, ela é uma disciplina, né, que visa estudar, pessoal, como a gente consegue fazer a produção, né, de determinados produtos. Como assim? Michele, a produção, né, ela vai variar. Cada processo é de uma maneira. Por exemplo, se eu quero produzir ácido clorídrico ou se eu quero produzir ácido sulfúrico, a rota de produção é diferente. A matéria-prima é diferente, né? Os equipamentos são diferentes, tudo bem. Né? E aí, essa disciplina ela se divide em duas partezinhas. Uma parte que a gente vai conversar sobre os processos químicos, quais são as reações químicas que vão dar origem ao meu produto desejado, né? Rotas químicas são de todos os produtos? Não tem como, né? Então, a gente vai ver os principais, né? Que seria ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido nítrico, são os principais mercados na indústria química, falando em reagentes, né? E a gente conversa também sobre as rotas. Dentro dessas rotas de produção, eu vou precisar fazer algumas transformações, sejam elas transformações físicas ou químicas, né? Então, o que eu faço? Eu coloco a minha matéria-prima, coloco em alguns equipamentos. Quais equipamentos? Vai depender da rota de produção. Mas eu preciso saber, por exemplo, que eu posso ter uma bomba para fazer o transporte, né, de um ponto mais baixo para um ponto mais elevado. Eu posso precisar trabalhar com uma matéria-prima, né, um determinado reagente, aquecido ou resfriado. Né? Eu posso precisar separar componentes,
tá? Então, essas etapas a gente vai conversar nessa disciplina. Então, a parte de processos químicos, ela vai estudar as rotas de produção. A parte de operações unitárias, a gente vai conversar sobre os equipamentos, tá? Bem, então, né, a primeira etapa que a gente conversa seria esse conceito de processo químico, né? Como funciona? Eu tenho as minhas matérias-primas, né? Vou ter necessidade de mão de obra, né? Seja para adição de matéria-prima, seja para manutenção de equipamento, seja para manusear o equipamento, né? Não só para manutenção. Eu vou precisar de alguns recursos. Esses recursos aqui, normalmente, eles são chamados de utilidades. O que seria utilidade? Por exemplo, se eu tenho um aquecimento, né? Eu posso usar, por exemplo, uma água de reuso, né, dependendo de qual a minha produção, e aí essa água, ela vai servir como utilidade, ela vai ser aquecida, né, num determinado trocador de calor, para fornecer o calor necessário para uma etapa de produção, né, e aí a gente estuda integrações energéticas, né, só que aí esses cálculos, né, das construções desses equipamentos e da parte de integração energética, ela já não é para o técnico, né, ela já é mais para o pessoal da engenharia, né, da engenharia química, no caso. Então, o que a gente conversa, né, normalmente os alunos que assustam um pouquinho com operações unitárias, vocês não projetam equipamentos, né? Vocês vão saber a função de cada equipamento. Então, se você entrar numa indústria de produção de pneu, por exemplo, pensar na Michelin, lá vão ter vários equipamentos. Vocês podem trabalhar numa indústria dessa, como, por exemplo, a Michelin, que vai produzir, por exemplo, pneu, né? E aí vocês vão saber quais são os equipamentos que são utilizados lá e quais as funções desses equipamentos, tá? Então, essa informação é uma informação importante, por isso, né, a importância dessa disciplina. E aí, após, né, aqui dentro tem uma caixa preta, que é o processo químico, né? Essa caixa preta é o que a gente vai conversar agora, né, na nossa nova disciplina. As etapas do processo e esses equipamentos que estão dentro dessa caixinha aqui, né, que é chamado de processo químico. E aí eu vou ter, pessoal, como saída o meu produto desejado. Nesse caso, no exemplo lá da Michelin que eu dei, por exemplo, seria a rota de produção de um pneu, né? E posso ter resíduos. Por quê? Nem sempre eu vou conseguir fazer a produção, né, somente do meu produto. Eu acabo gerando resíduos e, em alguns casos, a gente gera subprodutos também, né? Além do produto desejado, eu consigo gerar um outro produto, né? E esse outro produto, ele vai ser o que a gente chama de subproduto, né? Ele vai estar auxiliando a gente nessa parte aí. Deixa eu ver se está tudo ok. Ricardo conseguiu entrar. Beleza. Estão todos. Só o Wanderson que entrou e depois saiu. Deve ter sido problema na internet. Então, a gente vai trabalhar com esses conceitos. Bem, então, o que nós temos, né? Aqui eu apresento uma planta industrial, só para vocês terem uma ideia que a partir do momento que a gente tem essa construção, né, esses conjuntos, né, de equipamentos com uma determinada função, no nosso caso, o objetivo seria a produção de um determinado produto químico, eles vão constituir o que a gente chama de uma planta industrial, né? E aí essa planta industrial, ela vai ter uma demanda de utilidades, que seria, por exemplo, essa água que vai usar para resfriamento, para aquecimento, tem outros fluidos de aquecimento também, ou de resfriamento que a gente utiliza em indústria. Ela demanda também uma estação de tratamento, então a gente conversa também, né, sobre estação de tratamento de água, né? A água tem que ser tratada dependendo do produto que você está trabalhando, né? Você não pode pegar e usar a água direto da SEDAI, então normalmente a gente faz alguns tratamentos nessa água, e tem também o que a gente chama de estação de tratamento de esgoto, né? O esgoto, o resíduo gerado, ele precisa ser tratado antes de ser dispensado no meio ambiente, né? Então, normalmente, quando a gente faz a construção de uma planta, né, a gente precisa lembrar dessas etapas que são importantes e necessárias. Bem, mas por que estudar química, né? Por que estudar esses processos, essas operações, né? A química, né, vocês já devem ter essa ideia, mas ela é tudo que nos rodeia, né? Então, se a gente olha para um painel solar, né, que seria a transformação ali da energia solar, o que acontece? Ali tem uma etapa química, né?
Se eu penso num vagalume, né? O vagalume, ele tem aquela luzinha. Aquela luzinha é uma reação química. Essa luzinha ali, né, que acende no vagalume, ela está associada a uma reação química. Se a gente pensar nos inúmeros medicamentos, né, a indústria farmacêutica crescendo a cada dia, né, a maioria, né, tudo usa transformações químicas ou transformações físicas, tá? A tecnologia, atualmente, os LEDs, né, tudo isso, a maioria deles são formados por determinados elementos químicos, tá? Então, a química, ela acaba sendo uma ciência central. Então, praticamente, professora, eu não vou trabalhar, eu não quero trabalhar como técnica em química, não, eu vou para eletrônica, eu vou para refrigeração, eu vou para mecânica, tudo bem. Se eu for trabalhar numa indústria, né, tudo vai envolver a química, né? Então, a gente fala sempre que o técnico em química, ele tem essa ampla visão, né? Ele pode trabalhar em diversos ramos, alimentício, na área da saúde, ele pode trabalhar na parte de energia, na parte de tecnologia, de telecomunicações, tudo tem mercado para o químico. O que acontece, né? A gente tem uma limitação do tempo, que eu tinha comentado com vocês inicialmente, né? A gente consegue conversar por 40 minutos, e aí a gente tem que sair da sala e entrar novamente. E aí eu tenho que reenviar um novo link, né? Então, para que a gente não precise pagar esse pacote do Zoom. Como a gente está só com 9 minutos, eu ainda vou continuar um pouquinho, daqui a pouco a gente faz isso. A gente sai e eu mando novamente um próximo link para vocês acessarem aí pelo celular, tá bem? Bem, e o que seria a indústria química, né? Conforme eu tinha comentado anteriormente, ela vai englobar todas as transformações, né? E aí ela acaba englobando transformações físicas, seja somente aquecimento, resfriamento, aumentar a pressão de um determinado componente para fazer com que ele vá de uma região mais baixa para uma região mais elevada, seria o bombeamento, né? Ali eu não estou tendo uma reação química, mas eu estou tendo uma transformação física. Então, a indústria química, ela acaba englobando tudo praticamente que nos rodeia, tá? Bem, e aí quando a gente fala nessa indústria química, né, os produtos químicos, eles acabam podendo ser agrupados em dois grandes grupos, dois grandes blocos, que é o que a gente chama de processos orgânicos, tá? Então, os processos industriais, eles têm uma parte que são orgânicos e uma parte que são os inorgânicos, tá? E aí a gente vai conversar sobre esses processos mais a fundo, né, mais à frente na disciplina, que é exatamente a parte dos processos químicos, né? É uma disciplina que tem uma parte de operações unitárias e uma parte de processos químicos. Bem, quando a gente fala em processos orgânicos, né, ela inclui uma infinidade de ramos, né, dentro da indústria química. Mas eu coloquei alguns exemplos aqui. Refino de petróleo, petroquímica, carboquímica, sucroquímica, alcoquímica, combustíveis fósseis, biocombustíveis, polímeros, farmoquímica. Quando a gente estuda os processos inorgânicos, né, seria, por exemplo, produção de cloro, soda, tratamento de água, gases industriais, indústria de cerâmica, indústria de cimento, indústria de vidro, indústria de ácidos, indústria de álcalis, que são as bases, indústria de sais. Então, na disciplina de processos, né, a gente acaba trabalhando com esses grupos, que são os grandes grupos, né, da divisão dos processos, né? Então, dentro do processo, a gente tem essa divisão e a gente acaba estudando esses processos individualmente. Bem, quando a gente fala num processo, né, a gente costuma usar muito vazão. Mas qual a definição de vazão? Lá na fisicoquímica, a gente conversa sobre concentração, né? Concentração, normalmente, a gente fala que é quantidade por volume. E aí pode ser quantidade em massa, quantidade em mols, né? Pode ser diversas quantidades ali, massa, mol, pode ser massa, volume, volume, mas normalmente na indústria a gente fala em vazão de processo, né? Qual a vazão desse determinado processo, né? E aí, o que seria essa vazão? Vazão, gente, dá uma ideia da quantidade que está passando em um determinado tempo, né? Então, normalmente, as vazões são medidas dessa maneira. Antigamente, né, era exatamente isso. Qual o volume ocupado e o volume que o fluido passou naquela marcação num determinado tempo, tá? E aí seria exatamente isso. Só que essa vazão a gente consegue calcular, né, de diversas maneiras. Por exemplo, vazão máxima seria massa no tempo.
Vazão volumétrica seria volume no tempo e vazão molar seria número de mols no tempo. Então, é sempre a quantidade no tempo, tá? Bem, em relação à operação, né? Em relação ao fluxo de processos. Esses processos químicos, eles podem ser classificados como batelada ou descontínuo, semicontínuo ou contínuo. Esse regime de operação em relação ao fluxo, né? Em relação à matéria-prima e aos produtos, eles estão associados na entrada e na saída. Então, seria como eu faço a adição da minha matéria-prima e como eu faço a retirada da minha matéria-prima. Tá? Então, essa classificação em relação ao fluxo seria isso. O primeiro caso seria o batelada ou descontínuo, né? O que acontece? Normalmente, a gente usa batelada e descontínuo quando eu tenho uma unidade de produção pequena e por questões de segurança, né? Se eu estou numa etapa do meu processo que ela é muito perigosa, o ideal é que eu não faça essa produção contínua. Ou seja, eu faça assim, hoje eu vou fazer a produção desse determinado componente. E aí eu pego, coloco toda a minha matéria-prima, deixo ela reagir, o tempo de reação lá necessário, e retiro todo o meu produto. Né? O batelado ou descontínuo é exatamente isso, né? Eu adiciono a matéria-prima, deixo lá reagindo e faço a retirada. Então, hoje eu vou fazer uma batelada. Né? É como se eu fizesse um bolo. Preparo a massa do bolo, coloco na forma e retiro. Né? Então, batelada é isso. E aí, normalmente, a gente trabalha com pequenas quantidades. Né? Então, indústrias de explosivos, né? Ela sempre vai ser por batelada. Tá? E aí, por quê? Porque você consegue ter um melhor controle da situação do que ela atuando continuamente, tá? Então, seriam pequenas produções e por questões de segurança. Aí, um exemplo é o caso de explosivos. Aí, o que acontece? Normalmente, essa batelada é um sistema fechado. Então, eu coloco ali a minha massa de matéria-prima, tá? Aí, deixo ela reagindo e faço a retirada do meu produto. O tempo de reação é o mesmo. Eu não tenho como deixar, por exemplo, uma matéria-prima mais tempo do que a outra, não tem como. Eles precisam todos reagirem ali, né? Mesmo que uma determinada reação leve um tempo menor para acontecer, o tempo todo, né? O tempo total ali é igual, eu não tenho como fazer uma retirada, tá? Eu tenho que colocar tudo vai reagir e eu faço a retirada. Aí aqui eu coloquei um exemplozinho, uma figurinha, né? Eu tenho aqui o meu reagente, meu reator, desculpe, eu pego a minha matéria-prima ou reagentes, né? Adiciono no meu reator, tá? E aí tem a minha reação e eu faço a retirada dos produtos. Então, repare, eu não tenho a retirada dos produtos enquanto eu estou fazendo a adição da matéria-prima do reagente e durante a reação. Eu só vou ter a retirada, pessoal, dos produtos quando finalizar as etapas. Tá? Bem, nos processos contínuos, o que acontece, pessoal? Normalmente, a gente faz essa adição, retirada continuamente, tá? Normalmente, eles são operações em volumes maiores, tá? Produções em volumes maiores, tecnologias normalmente bem mais caras, tá? São usadas, por exemplo, no tratamento de água, na produção de papel em larga escala, em refinaria de petróleo, na indústria petroquímica, tá? Como é que acontece, né? Eu estou adicionando a matéria-prima, está ocorrendo a minha reação e eu estou retirando produtos. Mas repare, eu não parei para retirar os produtos, tá? Conforme eu estou adicionando essas minhas matérias-primas, né? Está tendo a reação e eu estou retirando o produto. Mas eu continuo adicionando. Estou tirando produto, mas ainda estou adicionando mais matéria-prima, tá? Então, tem que ter um controle mais rígido da produção, porque eu tenho que ter um tempo de contato dos reagentes para que ocorra a reação, né? Então, esse controle ele é mais sofisticado, digamos assim, do que a batelada. Por isso que a gente fala que normalmente você tem um investimento maior, né, um custo mais elevado, né, nesse tipo de produção, que é a produção contínua. O semi-contínuo, pessoal, seria o intermediário entre os dois, né? Eu posso ter entrada de reagente, mas não retiro o produto, então eu vou adicionando reagente conforme vai passando o tempo, mas não faço a retirada de produto. Ou o contrário, tá? Eu não adiciono mais matéria-prima, mas durante a reação eu vou fazendo a retirada de produtos continuamente, né? Então eu tenho uma das duas ali, ou a entrada ou a saída, que eu não faço durante, né, o semi-contínuo que a gente chama,
Antes de a gente entrar em relação ao tempo, no regime de operação, eu vou fechar essa aula, né? E aí a gente retorna, eu vou enviar um novo link. Tá, pessoal? Combinado? Então, ó, vou parar a gravação. Vou fechar aqui.